O ano de 2025. O mundo mudou. E a igreja também. Mas nem todas essas mudanças são motivo de comemoração. Enquanto muitos celebram uma nova era espiritual, uma ameaça silenciosa tomou conta das paredes outrora sagradas. É uma apostasia crescente, um afastamento maciço da verdade bíblica que não está mais escondida, mas orgulhosamente exibida em altares, em conferências e em transmissões ao vivo. Hoje, em nome do progresso, doutrinas estranhas ao Evangelho estão sendo levantadas, títulos nunca instituídos por Deus, como apóstolos modernos, estão sendo celebrados, e mensagens centradas no homem estão sendo pregadas, em vez de centradas em Cristo. O que antes era considerado heresia agora é aplaudido como revelação, mas esse declínio não aconteceu da noite para o dia. Foi um processo sutil e progressivo, profetizado há séculos pelos apóstolos. Caro ouvinte, neste vídeo, exploraremos como a apostasia se infiltrou nas igrejas do século XXI, quem foram os protagonistas e, o mais preocupante, que consequências espirituais ela trará para milhões de pessoas que seguem esses caminhos falsos. Vamos começar. A apostasia avança sem freios. O que era escandaloso ontem é celebrado hoje. E o mais grave é que isso não vem do mundo, mas de dentro da igreja. Ministros que pregam sem a verdade, multidões que aplaudem sem arrependimento e um evangelho distorcido que não confronta mais. O pecado se tornou normalizado, o discernimento foi perdido e a advertência bíblica está se cumprindo diante de nossos olhos. Este não é um tempo de confusão. É o tempo profetizado da grande apostasia. Por isso, apresentamos 10 sinais claros e atuais dessa apostasia no ano de 2025. Iremos confrontá-los com a palavra, porque somente a verdade pode despertar o povo de Deus. Número 1. Apóstolas e falsas autoridades espirituais. Em muitos movimentos modernos, especialmente os carismáticos e neopentecostais, as mulheres estão sendo proclamadas como apóstolas, profetas supremas e mães espirituais das nações. É apresentado como um mover do espírito, mas à luz das escrituras, não há restauração, mas distorção. Não é um novo reavivamento, mas uma antiga rebelião contra o desígnio de Deus. Não há como negar que Deus pode usar as mulheres poderosamente. Na Bíblia vemos Débora, Esther, Maria, Priscila e as filhas de Filipe, mulheres cheias do Espírito, corajosas e fiéis. Mas uma coisa é ser usado por Deus dentro da ordem bíblica, e outra é assumir papéis que contradizem sua palavra. Não se trata de machismo ou inferioridade, mas de obediência. O ministério apostólico tem uma função de autoridade doutrinária, estabelecida sobre o fundamento de Cristo e dos apóstolos. Paulo, guiado pelo Espírito, disse que não permite que as mulheres ensinem ou exerçam domínio sobre os homens. Esta instrução não degrada as mulheres, mas estabelece a ordem divina na congregação. O que vemos hoje é a infiltração do feminismo ideológico na igreja. Não estamos falando de mulheres humildes e servis, mas sim de um movimento focado em poder, títulos e visibilidade. Muitos se autodenominam apóstolos, não porque Deus os chamou, mas porque o mundo os empurra a isso. Eles não buscam servir, mas construir sua imagem. Em vez de exaltar o nome de Cristo, eles exaltam o seu próprio nome. Em vez de construir a igreja, eles constroem impérios pessoais. Esse espírito feminista dentro da igreja não busca o reino de Deus, mas sim o de si mesmo. A ordem bíblica é rejeitada e a autodeterminação é promovida. Isso leva à confusão, à desobediência e à perda de discernimento. A sã doutrina é substituída por experiências emocionais, a autoridade bíblica por novas revelações e o chamado ao arrependimento por discursos autoafirmativos. Afirmamos claramente: as mulheres têm um lugar precioso e poderoso no corpo de Cristo, mas esse lugar deve ser definido pela palavra de Deus, não pela cultura. A verdadeira honra não está em imitar o homem, mas em obedecer a Deus. Quando a igreja quebra a ordem divina para agradar ao mundo, ela abre uma porta não para o espírito, mas para a apostasia. As consequências?
Uma igreja sem ordem é uma igreja sem direção. O modelo divino é ignorado, o Espírito Santo fica triste e retraído, e a autoridade se torna humana. A palavra perde sua centralidade e é deslocada por emoções e modas. O resultado? Congregações divididas e confusas, sem cobertura legítima. E o mais grave, uma geração que não distingue mais entre verdade e falsidade. E isso não só traz desvio, mas também julgamento. Número 2. Quadridimensionalismo. Um Deus acima da Trindade. Vivemos numa época em que o erro se disfarça de revelação. O quadridimensionalismo é um movimento recente e perigoso que se apresenta como um avanço espiritual, mas na verdade é uma negação total do Deus Trino revelado nas Escrituras. Não é apresentada como uma heresia direta, mas sim como uma dimensão mais profunda, que só os maduros podem entender, envolta em uma linguagem mística que seduz a muitos. Esta doutrina ensina que existe um Deus essência ou Deus fonte, superior ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Segundo essa ideia, a Trindade não seria o Deus verdadeiro, mas apenas manifestações derivadas de uma divindade superior e impessoal. Este conceito não é novo. É o mesmo erro dos gnósticos do primeiro século e da nova era moderna, que promovem um Deus abstrato e sem rosto, do qual entidades divinas emanam. A Bíblia, no entanto, nos revela um Deus em 3 pessoas, iguais em poder, eternos em existência e unidos em uma essência. Não há ser divino superior ao Pai, ao Filho e ao Espírito. Eles são Deus, plena e eternamente. Jesus não foi criado, nem é uma derivação inferior. Ele é Deus desde o princípio, assim como a palavra claramente afirma. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aceitar um Deus superior à Trindade destrói o Evangelho. Se Jesus não é Deus, seu sacrifício não tem poder eterno. Se o Espírito não é Deus, ele não pode regenerar ou habitar nos crentes. Se o Pai não é a plenitude da divindade, então não há Criador digno de adoração. Essa doutrina corrompe o próprio fundamento da nossa fé e leva ao colapso de toda a verdade bíblica. O mais preocupante é que essa mensagem não é pregada em templos pagãos, mas em púlpitos cristãos. Recentemente, figuras como Lisney de Font têm promovido a ideia de uma essência superior chamada o Elion, da qual, ela afirma, o Pai, o Filho e o Espírito Santo emergiram. Esse ensinamento tem causado controvérsia, pois se afasta da doutrina trinitária e cai no erro. O que é apresentado como profundidade espiritual é, na verdade, escuridão disfarçada. Muitos jovens, sedentos pelo sobrenatural, estão abandonando a verdade bíblica para perseguir experiências e doutrinas místicas que parecem elevadas, mas são podres em suas raízes. Isso não é maturidade espiritual, é apostasia revestida de espiritualidade. O apóstolo Judas nos exorta fortemente a batalharmos pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Não há nova fé, nem níveis ocultos de revelação. O que foi revelado é completo, perfeito e suficiente. E essa é a fé que devemos defender hoje mais do que nunca. Se perdermos a Trindade, perdemos tudo. Perdemos o Pai que nos amou, o Filho que se entregou e o Espírito que nos guia. O quadridimensionalismo não é apenas um erro doutrinário. É um caminho de engano que leva a um Deus falso, a um evangelho impotente e a um cristianismo sem Cristo. Igreja, acorde. Não se deixe levar pelo novo se ele contradiz o eterno. Contenda, defenda e permaneça firme. Pois fora do Pai, do Filho e do Espírito Santo não há Deus verdadeiro. Número 3. Um amor, sem arrependimento. A mentira mais doce do inferno. Uma das distorções mais perigosas do nosso tempo não é a negação do amor de Deus, mas sua distorção. Prega-se que Deus ama sem pedir nenhuma mudança, como se seu amor tudo tolerasse e nada confrontasse. É uma ideia que parece bonitinha, mas é uma mentira sedutora vinda do inferno. Hoje, um